Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live de quinta-feira pela nossa Casa Espírita, Centro Espírita Irmãos de Luz, do município de Abelardo Luz, estado de Santa Catarina. E hoje aqui estamos com a palestra A Valorização da Vida, a qual nossa casa vem, de alguma maneira, buscar contribuir de alguma forma, com uma mensagem nesse mês que simboliza o Setembro Amarelo, o mês da prevenção ao suicídio, o mês da valorização da vida. E hoje, então, com essa palestra sobre minha responsabilidade, buscarei explanar, espero que de uma forma satisfatória, proveitosa, esse tema. E, para início, então, de nosso tema de hoje, como de nossos costumes, convido a todos para que, nesse momento, fechemos os olhos, elevemos o pensamento ao Pai e, de coração sereno, de mente tranquila, pedimos ao Pai que nos abençoe nesta noite, que Sua luz chegue a cada um de nós, inspirando, consolando, proporcionando aquilo que muitas vezes precisamos, mas nem mesmo sabemos pedir. Pai amado, pedimos Suas bênçãos para este momento. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, uma vez mais, sejam bem-vindos à palestra da noite com o tema A Valorização da Vida. Este tema que vou buscar de uma forma, espero que satisfatória, proveitosa a todos, que venham a aproveitar esse tema, tá ok? Começaremos então na palestra da valorização da vida, falando sobre aquele que é talvez não, mas que é sim talvez a maior chaga, o maior indicativo da fragilidade humana, que é o suicídio, certo? Hoje nós temos o conhecimento que mais ou menos, aproximadamente, no Brasil, 30 pessoas aí cometem suicídio, por dia. Então, é algo grave, é algo que nós vemos que as almas, o ser de cada um vem sofrendo e, de alguma forma, então, este ser opta pela desistência da vida, e acaba cometendo tal crime contra si mesmo, certo? Então, suicídio. Quais são as possíveis causas do suicídio? O que será que leva, então, a pessoa a cometer este ato? Materialismo severo. O que seria, então, o materialismo severo? Nós vemos, às vezes, a pessoa que tem tudo materialmente e não tem nada interiormente, não tem nada de conteúdo. E, às vezes, tudo aquilo que ela tem de supérfluo, material, sejam bens físicos ali, seja financeiro, seja indiferente qual for o bem material desta pessoa, isso não preenche muitas vezes um vazio que ele está sentindo, Então isso pode levar com que a pessoa venha então a cometer tal ato. A solidão, quantos daqueles que a solidão, a tristeza, a falta de conseguir se alocar em algum grupo, em algum meio, Então, a solidão também é um fator que pode vir a ser causador disso. A depressão, esta doença conhecida como a doença do século, onde as pessoas vêm sofrendo, sentem desânimo, melancolia e acabam então também no seu sistema fisiológico, diminuindo a concentração dos neurotransmissores, serotonina, dopamina, para aqueles que conhecem. Então, há essa queda, desses neurotransmissores e, emocionalmente, mais voltado ao nosso tema, o sentimento daquele espírito, deprimido, triste, para baixo,
muitas vezes não conseguindo enxergar a luz do dia. Enfermidades incuráveis, às vezes a pessoa descobre que tem uma doença que não se tem cura e acaba então cometendo tal ato. Violência, pessoas que vêm sofrendo violência, são oprimidas, maus tratos, abusos de todo tipo, certo? A pobreza extrema, aquele que tem a necessidade material, seja do próprio alimento, né? Nós soubemos de alguns casos que famílias extremamente pobres, né, catavam papelão das lixeiras dos restaurantes e ferviam aquele papelão ali para tirar aquela gordura que tinha no papelão e bebiam aquilo para se alimentar. Então, existe realmente a pobreza extrema, né? Então, num ato de desespero, muitas vezes a pessoa pode acabar cometendo esse ato contra si mesmo, né, do suicídio. Fanatismo religioso, esse que me recorda, talvez alguns lembrem, né, de quando houve a virada do milênio, no ano de 99 para 2000, muitos cometeram suicídio acreditando que seria o fim do mundo e outras, sei lá o que pensavam, né? Então, também fanatismo religioso. Negligência, abandono familiar, as perdas afetivas. Aqui é aquela grande ilusão, né? Que às vezes a pessoa perde digamos assim, perdeu um filho, ou um filho que perde um pai e acha que tirando a própria vida irá reencontrá-lo, certo? Isso é um total desconhecimento da justiça divina, certo? Porque não haveria mérito nisso, né? Então, não há como você abreviar a sua vida, né? Dar fim nisso, que somente Deus, né, teria o direito, e ainda assim Ele te dá esse tempo terreno para que você aproveite ao máximo, né? Todos nós já sabemos que o corpo é perecível e um dia nós partiremos da terra, mas abreviar isso por um ato criminoso contra si mesmo, né, não trará nenhum benefício. Não vai, nesse caso de perdas afetivas, fazer com que você entre em contato novamente com aquela pessoa que você sente saudade, por exemplo. Alcoolismo e uso de drogas. Bom, aqui os abusos, né? Sabe-se que alcoolismo, uso de drogas, todas as reações que elas causam no organismo físico, né, acabam, às vezes, proporcionando algum momento de euforia, mas causam um desgaste celular, um desgaste orgânico dos órgãos, né, porque o nosso espírito se expressa, né, através desse corpo, pelos seus membros, seus órgãos, né, esse corpo complexo de carne e osso. Então, os abusos podem fazer com que esse sistema orgânico nosso venha a falhar após cometermos atos contra nós mesmos, como abusos, álcool, drogas, entre outros. E isso pode desencadear, então, sofrimentos e a pessoa pode, então, acabar buscando abreviar sua vida. Distúrbios mentais, né, as doenças mentais, quantos que muitas vezes num surto psicótico, sem mesmo ter a noção, acabam tirando sua própria vida sem um ato pensado, né, e por um distúrbio mental. E a desesperança, certo? Esses são os que eu trago aqui. A desesperança seria aquela fé no futuro, a crença que as situações cotidianas podem mudar. Então, a maior parte das perturbações, né, se deve às contrariedades da vida em que o homem se julga sem forças para superar, certo? A maior parte se deve a isso, a todas essas perturbações que temos nessa vida e, por algum motivo, você se julga sem força de superar aquilo. E eu digo aqui que a gente jamais deve, em qualquer momento de sofrimento, cair sobre esta situação, um ato hediondo contra si mesmo, né, do suicídio. Porque por maior que seja o sofrimento, ele não merece tirar a tua vida, certo? E sim, você vencer aquilo, porque com certeza tudo passa. Todo sofrimento tem dia e hora para acabar, certo? E o desconhecimento da justiça divina, né? Aqueles que, acredito eu, que talvez não
que vem a não acreditar em Deus, em um ser, um criador, com certeza tem uma dificuldade maior de compreender tudo isso. Mas para nós que sabemos da existência do Criador, de um Deus, de um Pai amoroso, sabemos que então o amor divino sempre estará olhando por nós. Quais são os possíveis sinais de alerta, às vezes de uma pessoa que possa estar convivendo conosco, próximo a nós, ou enfim. Isolar-se das pessoas, às vezes a pessoa começa a ficar afastada, né? Dormir muito ou dormir pouco. Às vezes vemos que às vezes a pessoa diz assim, como eu quero dormir uma semana, dormir um mês, né? Então dormir uma semana, um mês não é sono, seria um estado de coma, certo? Então, claro que às vezes a pessoa por um hábito diz assim, queria dormir porque na verdade estava muito cansada, mas às vezes tem aquele que fala que só quer dormir, porque não quer estar vivendo no estado lúcido, né? Acordado, nesse estado de vigília que estamos, viver as situações cotidianas do mundo terrestre. E sim apenas ficar, no caso, dormindo, desligado do corpo físico. Então é interessante se ater a isso. As variações repentinas de humor, atitudes irresponsáveis, né? Dizer que não tem mais razão para viver, dizer que não quer mais incomodar ninguém. Então isso tudo são sinais que possivelmente podem desencadear o suicídio, acredito eu, nessas situações, porque provavelmente numa situação assim a pessoa está entrando num estado depressivo, né? Ela está entrando num estado de sofrimento, ou já está nele. Então isso também pode fazer com que ela venha a cometer tal ato. Se referir como se não estivesse mais aqui, às vezes a pessoa diz assim, eu não vou mais incomodar, daqui a pouco eu não estou mais aqui, certo? Agir como tanto faz, tipo, a pessoa não se dá mais um valor, perde o amor próprio, certo? O abuso de álcool e de drogas, por quê? Por causa da fuga da realidade. Às vezes a pessoa começa a cair em álcool, em drogas, entorpecer os sentidos, buscando o quê? Fugir, às vezes, de um problema familiar, fugir de um problema profissional, fugir de alguma emoção que ela não consegue lidar, né? Não está encontrando meios. E aí ela acaba o quê? Acaba utilizando álcool, drogas, entorpecentes, buscando essa fuga, certo? Que, lamentavelmente, né, só trará mais prejuízo, né? Essa fuga não trará nada de bom. Talvez se dê alguns segundos ali, alguns momentos de euforia, e depois a realidade volta e com certeza mais difícil. Deixar de cuidar da aparência, tipo a pessoa perde o amor próprio, acaba ficando totalmente desleixado, atos de higiene, né? Então também é interessante se ater a isso. E deixar de fazer o que antes gostava. Muitas vezes a pessoa tinha prazer em desenvolver alguma atividade e de repente não acha mais graça em nada, né? O dia fica cinza, como se diz, certo? Então é interessante se pensar nesses sinais de alerta. E aqui nós vemos, tipo, por exemplo, no abuso do álcool ou do cigarro, digamos assim. Nesse abuso, às vezes naquele fumo de anos a fio, anos e anos, talvez ali possa se estar se cometendo um ato de suicídio, sabiam? Seria um ato de suicídio inconsciente, não pelo desejo de tirar a própria vida, mas que aquele vício vai fazendo o quê? Desgastando as energias vitais, né? Desgastando seu corpo físico, desarmonizando as suas células do corpo orgânico, e então a pessoa acaba, né, desencarnando devido a esse vício, a esse hábito que acabou então fazendo com que sua energia vital, a harmonia do seu corpo, né, se desequilibrasse e então fosse levado à morte prematura. Fato que aconteceu, né, quem leu o livro Nosso Lar ou assistiu o filme com o André Luiz, né? André Luiz, para quem assistiu o filme ou leu o livro, né, sabem que devido do abuso das bebidas, um sentimento um pouco que ele tinha, assim, um sentimento duro, difícil, né? Acabou então que ele sofreu uma lesão no fígado, né? Então, e quando ele chegou do lado de lá, falaram, olha, você cometeu suicídio. E ele disse, não, eu não me matei, né? E eles, não, você cometeu um suicídio inconsciente. E isso é muito comum entre aqueles que estão na Terra, que acabam então
devido a hábitos, maus hábitos, né? Desprendendo essas energias vitais que seriam necessárias, e então levando a caindo em morte precoce. Como então a gente pode, de alguma forma, tentar ajudar essas pessoas que talvez a gente identifique que estão com alguma propensão ao suicídio, né? Dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm essa propensão para o suicídio. E por quê? Porque é preciso, aquela pessoa ela precisa sim de ajuda, né? Ela não precisa de mais um criticando, colocando pressão, né? Ela precisa que alguém vá lá e tente levar de alguma forma algum consolo, algum conforto, um encorajamento para se enfrentar às situações, certo? Sugerir dar um pouco mais de tempo enquanto o problema altera a sua configuração. Então nada no universo é inerte, está paralisado ali. Tudo está em movimento, está em transformação, certo? Todo aquele sofrimento, por mais dolorido que seja, de alguma maneira, ele vai passar e você vai notar que daquilo você saiu mais forte, que daquele sofrimento você saiu mais preparado, né? Então, sugerir que a pessoa se dê mais tempo, né? Que busque ajuda, uma terapia, seja ela através de diálogo, através do medicamento, que a medicina está aí também para ajudar. E eu particularmente considero a busca do auxílio espiritual, né? Entender que você é muito mais do que esse corpo físico, né? Você é um princípio inteligente, você é um espírito que habita esse corpo físico nessa existência, que você recebeu ele, né? Ali no nascimento, vai deixar ele na Terra no momento que chegar a hora do retorno ao mundo espiritual. Então, vai muito além. Evitar oferecer bases ilusórias para esperanças fugazes que o tempo desmancha. Então também não tentar dizer assim, viu, você está triste, tá assim, né? Vamos fazer uma viagem, vamos passar final de semana ali em tal lugar. Às vezes você vai com a pessoa volta e aquilo não passou, né? E talvez aquilo vai desanimar mais ainda. Vivenciei coisas ali diferentes em alguns momentos e não me trouxe o conforto, o consolo que eu buscava. Então, oferecer bases verdadeiras. Sabemos que é difícil, que é duro, mas que é possível vencer. Porque nós sabemos que nada nos é dado nesta vida que nós não possamos suportar, que nós não possamos vencer. Tudo o que acontece conosco nós temos total condição de vencer. Basta ter o direcionamento correto das forças que iremos aplicar para vencer tal obstáculo, né? Se vamos buscar superá-los, se vamos ficar nos lamentando, se vamos buscar desistir, se vamos aprender com tudo isso e sair melhores, né? Então, é muito importante ter essa visão. Estimular a valorização pessoal. Quando as pessoas dizem, eu não sou nada, ninguém se importa comigo, onde eu tô, eu sou apagado, certo? Não é assim. Todos nós somos filhos do Criador. Todos nós temos um propósito na criação, né? Todos nós temos um objetivo. Então, devemos sim nos valorizar. Dar o máximo para nos aprimorarmos, lidarmos com as nossas dificuldades, melhorar ainda mais nossas virtudes. E sim, todos nós temos muito valor. Todos, todos, todos. Acender uma luz no túnel do desespero, com o exercício da oração, da leitura edificante e a busca da reforma íntima. Então, a oração, com certeza, é um canal que ajudará em muito quem passa em dificuldades sentimentais, emocionais, que estão com propensão ao suicídio, que vive numa melancolia, na tristeza, numa amargura de vida. Então, leitura, certo? Leitura edificante, oração e buscar a reforma íntima, né? Identificar as nossas dificuldades, nossas virtudes, né? Muitas vezes só nisso, e a gente olhar para o lado e ver alguém que está numa situação difícil, às vezes a gente vê que a situação difícil daquela pessoa é tão grande que a nossa é tão pequena e a gente está, tão para baixo. Então devemos sim buscar se aprimorar,
evoluir, crescer, intelecto e moral, né? Para que possamos ter uma vida mais preparados, mais fortes para as situações da vida, mais equilibrados, né? Um espírito mais equilibrado, as emoções mais equilibradas. E aqui eu trago essa frase do livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, onde é um relato ali do que acontece com aquele que cometeu o suicídio e chega do outro lado, né? Claro que não é um conceito assim específico, certo? Único, mas é um conceito de um sentimento da maioria daqueles que, quando transpassam, né, o plano físico para o plano espiritual, através da porta do suicídio, geralmente eles sentem isso. A decepção de ainda se reconhecerem com vida, mas separados daqueles que mais lhe inspiravam afeto. Então vejam o que está escrito aqui. A decepção de ainda se reconhecerem com vida. Por quê? Porque o nosso espírito é imortal, certo? Quando nós deixarmos esse corpo de carne e osso, não vai apagar, não vai ser o nada, certo? Você simplesmente desperta. Aonde? Não tem como eu dizer, você estará no mundo espiritual, em um local que com certeza se afine com a sua vibração, com o seu eu, certo? Pela porta do suicídio, sabemos que tecnicamente o espírito que comete o suicídio, ele chega do lado de lá sofrendo, né? Porque ele já vivia um sofrimento aqui e o espírito a pessoa que busca o suicídio, o que ela busca? Muitas vezes ela não está buscando se matar. Ela está buscando tirar uma dor que ela vem sentindo. Uma dor no sentimento, no espírito, no eu, tão forte que é muito maior do que uma dor física. E aquilo que ela vem buscar atirar, né, essa dor, ela acaba então de alguma forma desistindo da vida, desistindo de buscar com que isso passe, né? Muitas vezes por uma falta de preparo psicológico, né, uma falta às vezes de uma religião que te esclareça efetivamente, né, que busque trazer conhecimento que te agrega, que faz você usar a razão também. Não apenas que você tem que acreditar porque alguém te impõe e pronto. Não, mas que você raciocina, certo? Então é muito importante saber que o sofrimento que você tem hoje, se você tirar a vida, você vai deixar o corpo físico para trás, você vai ter a decepção de se reconhecer vivo. E com as mesmas dores. E você vai compreender que, além daquela dor, ainda acabou deixando as coisas mais difíceis. Mas nós temos um Pai Criador de infinita justiça, infinita bondade, infinito amor por cada uma de suas criaturas. E mesmo assim você vai estar ali, talvez sofrendo como está aqui, mas você estará amparado, certo? Nada é por acaso que estará sentindo ali. Então tudo isso vai buscar te trazer para o caminho reto novamente. E a família, a dor da família, daquele que parte desta forma, não há palavras, certo? Para um pai, para uma mãezinha, não há palavras. Mas saibam que é possível, daqui da terra, esta mãezinha, este paizinho, ajudar aquele filho que você foi, ou aquele ente querido que você foi. E como? A oração, com certeza, irá levar até aquele fluidos de consolo, de conforto, bons pensamentos, boas memórias. Quando lembrar-se daquele filho, lembre-se com carinho, com afeto, daquele que foi tão importante nessa existência, que um dia esteve junto aqui. Lembrem-se assim, pois dessa forma com certeza estarão ajudando, com certeza entrará
na consciência daquele irmão que partiu, sei lá, um arrependimento, a vontade de reparar o ato cometido, e um Pai de infinito amor e infinita bondade, com certeza, no momento certo, irá proporcionar esse momento. Porque não existe separação. Ninguém perde ninguém. Não existe a separação física do mundo espiritual, essa separação física que temos, a saudade e tal, isso existe, claro. Mas não existe aquela perda. A perda que, tipo, sumiu, desapareceu, virou em nada, certo? É isso que eu quero dizer. Então, haverá sim o dia do reencontro. Então, que busquemos estar sempre nos melhorando e auxiliando aqueles que precisam. Sejam que estejam entre nós aqui, sejam se aconteceu que partiu, que já deixou este plano terreno. Busquem desta forma, com a oração, com os bons pensamentos, as boas lembranças, né? Porque que a lágrima da saudade não seja a lágrima do desânimo, né, da dor, porque isso com certeza deixa as coisas mais difíceis. Se você se sente mais difícil, com certeza ficará mais difícil. Mas que saibamos que temos sim um Pai de infinito amor, um Pai com uma misericórdia infinita, que ama todas as suas criaturas. Convivência com empatia salva vidas. Trouxe esse slide porque quantas vezes aquele familiar, às vezes vivendo dentro de casa, às vezes passando por um processo difícil na sua vida, certo? Passando por situações que ele não sabe lidar, e você acaba vivendo como algo tão comum e passa por aquela pessoa e acha que está fazendo dengo, que está fazendo, enfim. E por algum motivo você não se põe no lugar daquela pessoa. Por algum motivo você acha que aquilo é natural ou é qualquer coisa e não tem empatia. E a empatia, como diz aqui, salva vidas, porque muitas vezes ao nos colocarmos no lugar daquela pessoa, nós vamos ter talvez um pouquinho da dimensão do que está acontecendo com ela. E talvez dali nós venhamos a compreender o problema e dali talvez possamos auxiliar em uma forma de ajuda, de uma forma efetiva, que aquela pessoa venha então a receber esta ajuda, esse consolo, e venha então a trazer a mudança esperada por ela, certo? Então a convivência com empatia salva vidas. Precisamos olhar mais para o outro, né? Buscar entender, compreender o outro. Muitas vezes acha-se que a pessoa é de uma determinada forma porque ela quer. E às vezes ela não quer ser daquele jeito, mas ela está sofrendo e ela não sabe se expressar, né? Então é importante termos empatia, pois a empatia salva vidas. O amor próprio. Olha essa redação que tem nesse slide, por exemplo. Simulamos aqui então, né? Ali se simula uma consulta de uma paciente e um profissional, onde a paciente diz: ninguém me ama. E o profissional diz: você se ama? Você já pensou nisso? Você se ama? Você se dá o valor necessário, o valor que é preciso a você mesmo? Então isso é muito importante de se pensar, né? Como que nós vamos amar o próximo se não amamos a nós mesmos? Se o próprio Cristo disse: amai o próximo como a ti mesmo. Então é preciso nos amarmos. É preciso reconhecermos que somos seres humanos ainda, falíveis, né? Seres frágeis, certo? Então temos que ter amor por nós, buscar o nosso melhor, tentar de alguma maneira lidar com as situações difíceis, buscar ajuda, nos amarmos e amarmos o próximo. E com certeza isso pode ser uma grande chave que irá resolver muitos problemas
que talvez carregamos dentro de nós. De que forma a afetividade te define? Às vezes a pessoa não pensa assim, né? Não pensa nisso. Mas às vezes você é uma pessoa gentil, recebe, digamos assim, 50 elogios, né? Fica muito grato por isso. E às vezes recebe uma crítica e aquilo terminou com você, né? Tipo, eu não presto mais. Recebi uma crítica, já não... Então não é assim. Então de que forma que a afetividade te define? Vale mais uma crítica do que 50 elogios? Então é interessante você pensar nisso, né? Porque falhar, todos iremos falhar nessa existência. Todos somos seres humanos. E todos esperamos, né, que em cada falha aprendamos com aquilo e saiamos daquilo de uma maneira melhorada, né? Aprender com aquilo, certo? Então, deve-se ter essa compreensão, né? Então, de que forma que a afetividade te define? Por exemplo, um casal. Um casal sabe que se amam, se gostam, tem um bom convívio, mas em um dia um chega do trabalho, talvez um dia mais estressante e tal, e diz assim, ó, só vou ficar um pouco no meu canto, um pouco quieto. E a pessoa diz assim, nossa, mas você já não me ama mais, já não gosta mais de mim, o que aconteceu, né? E às vezes não é nada disso, né? Então, às vezes a pessoa sente, às vezes emana aquele sentimento carinhoso entre um casal, mas uma simples coisa muitas vezes é capaz de causar uma tormenta em uma relação. Então é interessante se pensar, né, na afetividade, na compreensão das situações, não exigir do outro coisas que muitas vezes ele não está pronto para proporcionar. Como diz, salvo engano, em um livro do Haroldo, não devemos exigir flores prematuras na lavoura afetiva de nosso irmão, né, do outro. Então é algo muito a se pensar. E jamais se preocupar se alguém não gosta de você. Se você tem uma conduta reta, se você é uma pessoa de bem, busca estar se aprimorando, se melhorando, né, busca ser uma pessoa que segue o caminho reto, e tem gente que não gosta de você. Tudo bem, tudo bem. Por sinal, a grande maioria das pessoas não gosta nem delas mesmas, né? Está em luta para gostar de si mesmo. Então, quem dirá outra pessoa vir gostar de você, né? Então é importante ter a cabeça tranquila, né? O pensamento reto, estar com o coração e a mente serena. Isso é muito importante. E tudo isso que eu venho falando até agora é dentro desse tema de valorizarmos a nossa vida, né? Valorizarmos a nossa vida, que dor alguma vai tirar, antecipar o nosso regresso ao plano espiritual. Dor alguma. E que essas coisas, determinadas situações que passamos nessa existência, venham então a somar de uma forma que valorizemos a nossa vida. Angústias. Quantas vezes passamos por angústias porque nos comparamos com outras pessoas, né? Então, para que valorizemos a nossa vida, devemos sim nos inspirar no outro. Quando vemos um outro tendo sucesso, indo bem, de forma alguma nos angustiarmos, nos sentirmos seres inferiores, né? Muitas vezes aquele que alcançou algo passou todo um processo. Às vezes é fácil a gente ver a conquista do outro, mas não entende todo o processo que ele passou para tal coisa, né? Então, jamais tenhamos essa angústia por nos compararmos com outras pessoas, né? Pois que tenhamos amor próprio, né? Que tenhamos total compreensão, que tenhamos uma inteireza de olharmos para nós mesmos e nos amarmos, né? Não nos compararmos para nos diminuir, mas sim, então, para nos inspirarmos. Quando vemos alguém brilhar, devemos nos inspirar e não lamentar, certo? Não podemos delegar ao outro a tarefa de ser luz por nós, de perdoar por nós. O outro não vai poder fazer nada que nós devemos fazer por nós mesmos, certo? Nós podemos receber auxílios, ter contato com livros, com palestras, com conteúdo edificante, com pessoas de uma índole corretíssima e
Se não fizermos nossa parte, não há o que fazer, né? É preciso que cada um, então, faça a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa luz brilhar em nós. Quando a mudança interior do ser for compreendida e aplicada, ele encontrará a luz necessária para iluminar as próprias sombras. Então, devemos compreender as coisas, aplicar aquilo que estamos compreendendo, e aí sim, vamos sentir que tudo fica melhor, mais tranquilo, que a dor na vida vai existir, mas você vai ter uma resiliência, sabe? Você vai ter mais força, mais coragem e aquela dor grande, digamos assim, que talvez você venha sentir, você vê que aquilo de alguma forma é amortecido, porque você tem um preparo, uma inteireza que te auxilia muito nesse momento. Tem essa luz que ilumina as sombras, certo? Na nossa vida, muitas vezes acabamos praticando a autossabotagem, certo? Quantas vezes não damos um pouco de um desvalor à nossa vida por nos sabotarmos, por darmos desculpa que talvez, eu não posso mais fazer tal coisa por causa da minha idade. Quantos já se ouviu isso? É claro que o corpo físico, com o passar do tempo, ele sofre um desgaste, muitas vezes traz algumas limitações, mas quantas coisas, né, se coloca na culpa da idade que você tem para não se fazer. E a pessoa vai se sabotando. Eu não posso, porque tal coisa eu não posso, e ela vai jogando isso como desculpa, né? E a pessoa vai criando então essa autossabotagem, trazendo uma desvalorização para sua vida, né? Talvez perdendo um pouco do tempo que podia estar utilizando para se aprimorar mais, para agregar mais em si, seja qualquer tarefa, seja qualquer outra coisa, né? Então devemos cuidar, né? Você pode alterar a sua vida, então, alterando as suas atitudes mentais, né? Então, às vezes, quantos maus hábitos? Reclamações, queixas, lamentações, ou não posso, né? A palavra não posso tal coisa, mas será que você não pode? Não pode mesmo, né? Porque eu queria fazer tal coisa, mas não posso. Ou então, aquela pessoa que se sabota assim, às vezes tem algo em casa para arrumar, mas eu não vou chamar alguém para arrumar, eu vou arrumar. E aí você vai ver, tá há mais de ano algo para ser feito e você sempre vai deixando para depois, vai depois. Isso vai se tornando um hábito que na sua vida você acaba se sabotando, certo? Acaba desprezando um tempo valioso que podia, de alguma forma, pensar diferente, agir diferente e, de alguma forma, em tudo isso, trazer algo que agregue ao seu eu. Então é muito importante na valorização da nossa vida ter compreensão, né, e detectar aquilo que, através de nossas atitudes mentais, nós podemos, então, modificar. Esse slide, talvez, para você seja um slide curioso, né? Na valorização da vida eu estou colocando o avanço tecnológico e moral. Hoje, no mundo, nós vemos que a tecnologia avança muito, né? Há um tempo atrás nós tínhamos o telefone celular, né? As pessoas devem lembrar o famoso Sony Ericsson, vulgo tijolão, né? Então, até meu pai teve um, eu conheci o tijolão. E quem pega um iPhone hoje, olha a tecnologia que tem, né? A tecnologia está evoluindo muito. Mas será que o moral está evoluindo na mesma velocidade? Nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. O mundo nunca foi tão populoso. E ao mesmo tempo as pessoas nunca se sentiram tão sozinhas, né? Então, nós vemos que
algo não acompanhou, né? A tecnologia avançou muito e o moral tá indo mais devagar, certo? Então, é muito interessante que se pense nisso. Muitas vezes está sendo trocado o pessoal pelo virtual. O virtual veio, auxilia muito, modificou muito a forma da humanidade interagir e digitalizou muita coisa, aprimorou em tempo e tudo, trouxe uma evolução muito grande. Mas, como diz-se, né, o moral não acompanhou. E aí, vemos isso. Muitas vezes, né, a pessoa está conectada virtualmente com muitas pessoas e por dentro ela está tão sozinha, sabe? Muitas vezes ali sofrendo, triste e de alguma forma não consegue, até mesmo nesse meio conectado, encontrar uma saída para aquele seu vazio, sua dor, né, seu sentimento que gostaria que fosse diferente. Então, né, trouxe esse slide para comentar sobre isso, né? Que nunca fomos tantos aqui na Terra e também ao mesmo tempo tantos se sentem sozinhos. Então, é muito interessante a gente se pensar na valorização da nossa vida, valorizar o núcleo familiar, né? Vivermos de uma forma melhor, olhar para aqueles que estão dentro de casa, para os familiares, pois esse núcleo familiar é o responsável, né? O grande responsável ali, principalmente ali que você vai praticar a sua jornada evolutiva de uma grande maneira, uma grande lição, né? Parte principalmente do núcleo familiar. O sentido da vida, né? O sentido torna suportável uma grande parte das coisas, talvez tudo. Carl Gustav Jung, né? Carl Gustav Jung, psicólogo, né? Psicanalista suíço, renomado, grande pensador, e ele diz essa frase: o sentido torna suportável uma grande parte das coisas, talvez tudo. O que acontece hoje em dia? As pessoas estão perdendo o endereço de si mesmas. Elas não conseguem se encontrar meios de, sabe, resolver algo que estão sentindo, que está doendo, está um vazio, né? Uma vez eu vi eu acho que eu assisti, que a pessoa falou assim, o vazio está ocupando muito espaço dentro de mim, entende? Então o sentido da vida, o sentido das coisas torna tudo mais suportável, tudo, né? Então, nessa viagem da vida, nesse sentido da vida que nós estamos aqui, devemos buscar o sentido da vida. Qual que é o sentido da nossa vida? Sermos pessoas boas, melhores, auxiliar dentro do possível, dentro das nossas limitações, o próximo. E esse auxílio jamais deve se pensar apenas... As pessoas acham que auxiliar, ajudar alguém é financeiro. Não é. Pode ser, claro, uma das coisas, né? Porque, sei lá, doar algum valor, alguma coisa vai trazer algum conforto, algum bem material, um alimento para alguém que tem fome, um cobertor para alguém que tem frio, claro. Mas não é único. Quantas pessoas, apenas de conversar com você, já saem curadas? Às vezes a pessoa está com algum problema ali, ela conversa com alguém, né? Então, o sentido da vida, na minha visão, sermos pessoas melhores, conhecer a nós mesmos, como os espíritos responderam a Kardec, né? Conhece-te a ti mesmo, descreveram no Livro dos Espíritos, e conhecer nós mesmos, trabalharmos nossas limitações e nossas dificuldades e auxiliar o nosso próximo. Quanta gente numa doença às vezes começa a fazer algum trabalho de caridade, começa uma nova atividade e se cura. Então, que encontremos o sentido da vida e que compreendamos o sentido, muitas vezes, da dor que estamos passando. O que essa dor quer nos dizer? Né? Essa dor quer nos dizer algo, certo?
talvez que falhamos em algo agora, talvez que falhamos num pretérito do qual não nos lembramos, numa vida pretérita, né? Então, que saibamos encontrar o sentido da vida e, como diz Haroldo, que nessa viagem da vida nós possamos inspirar os outros pelas nossas vitórias e não apenas servir de advertência pelo nosso naufrágio, né? Que sejamos pessoas que possam ser vistas como nossa. Essa pessoa me parece uma pessoa equilibrada, gostaria de me inspirar, né? Saber a conduta, saber os princípios, muitas vezes que essa pessoa segue, porque eu vejo que é uma pessoa que teoricamente está em equilíbrio, né? Num meio muitas vezes tão desequilibrado. Então, é algo muito importante e interessante de se falar. Muitas vezes definimos nossa identidade de maneira limitada, restritiva, seguindo expectativas de terceiros, sem fidelidade à nossa essência, sem considerar nossa tipologia, sem atender nosso desejo central. Muitos de nós vivem em meio à culpa, ao medo, à insegurança e acaba por sepultar seus dons, seus potenciais e seus propósitos. Quantos de nós vivemos com medo? Medo de sermos nós mesmos? Medo de expressarmos uma ideia e sermos julgados, porque no mundo hoje tudo se julga, né? A pessoa se julga no sentido, a pessoa condena, ela não tenta compreender alguém de alguma forma auxiliar, ela já condena qualquer expressão. Então, quantos com medo, culpa, insegurança, né? Então é preciso trabalhar isso para se valorizar a sua própria vida, né? Não buscar jamais agradar a todos, porque se você for uma pessoa de bem, centrada, uma pessoa reta, pessoas vão se desagradar, porque elas não estão em harmonia e muitas vezes não estão nem preparadas, né, para tal busca da iluminação interior. Estão simplesmente vivendo as sombras, digamos assim, certo? Então, que busquemos identificar os nossos dons, nossos desejos e que busquemos de alguma forma, então, como eu posso dizer, que busquemos executar, que possamos desenvolver esses nossos dons, né? Aplicá-los de alguma maneira. Então, jamais deixar que medo, culpa, insegurança sejam obstáculos. Se forem obstáculos, que sejam para ser superados, né? Jamais que eles te barrem, certo? Sempre, né, com discernimento. Refletir sobre as decisões que você toma, discernimento sempre. E aí, com certeza, segue em frente, num caminho reto, que tudo dará certo. Porque é preciso termos propósitos. E o propósito de nossa vida é nosso aprimoramento, nossa evolução nessa escola que estamos chamando a Terra. Encarar a vida terrena com calma, resignação e fé no futuro dá ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. A maior parte destes casos deve-se às perturbações produzidas pelas contrariedades da vida que o homem se julga sem forças para suportar. Então, aqui foi Kardec, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. Todo obstáculo da vida, valorizemos nossa vida, certo? Encaremos toda e qualquer dor, dificuldade com calma, resignação e fé no futuro. Temos um Pai de infinito amor, infinita misericórdia, olhando por cada um de nós, né? Que tenhamos calma, que estejamos preparo, que estejamos resignação, fé, porque tudo vai dar certo, tudo no final dá certo. Então, tendo isso, nós vemos aqui que isso é uma defesa contra a loucura e o suicídio, porque tendo esta visão das coisas, nos tornamos pessoas mais serenas, mais equilibradas. Na questão 943 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta:
De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem que exista um motivo aparente? Então Kardec notava que havia pessoas que simplesmente, aparentemente do nada, vinha um desgosto da vida e achavam que aquilo era motivo então para tirar a própria vida. Enfim, os espíritos respondem: é uma consequência da ociosidade, da falta de fé, por vezes da satisfação de todas as vontades. Para aquele que exerce suas atividades com objetivo útil, de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tende improdutivo e a existência passa mais rapidamente. Então aqui nós vemos, é consequência muitas vezes da ociosidade, porque nada no universo está convergindo para ser ocioso, né? Tudo está em transformação, em movimento e principalmente em evolução. Por vezes, da satisfação de todas as vontades, e volta lá no caso que nós comentamos, por exemplo, do materialismo, né? Acho que foi ano passado, né, no ano de 2019, que soubemos a notícia que um bilionário europeu suicidou-se. Então, materialmente, ele tinha tudo. E é um material que, o objetivo dessa vida é o quê? É um material? Não, o material vai te trazer conforto, vai te trazer uma vida, com certeza, de uma forma mais tranquila para se viver, né? Mas não é tudo, certo? Por isso que nessa existência terrena nós vemos pessoas em todas as classes sociais e todas, indiferente da situação financeira, estão em evolução, certo? Todos dentro daquela existência, das situações que cada um vai viver, né, estão em evolução. Então, você veja, às vezes a satisfação de todas as vontades está aí agora, né? Não consegue compreender que o objetivo o que é? É aquilo que se agrega dentro. Porque quando deixarmos essa terra, o que vamos levar daqui? Tudo aquilo, toda a iluminação interior que conquistamos. Questão 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Kardec perguntou, porque na época também aconteciam suicídios e os espíritos respondem: não. Taxativos, não. Apenas Deus tem esse direito. O suicídio é uma transgressão à lei de Deus. Por isso que, tecnicamente, todo aquele que comete suicídio chega ao plano espiritual e sofre, né? Em sofrimento. Mas Deus também tem critérios, certo? Da mesma forma que aqui, às vezes aquele motivo, como falamos lá no início, uma doença mental, ele tirou a própria vida, mas não tinha nem mesmo condição de responder por si mesmo e acabou se matando, digamos assim. E outro que planeja minuciosamente o seu suicídio, como tem num livro da série André Luiz que relata um homem que fez com que o suicídio dele, da forma que ele planejou, parecesse que tinha sido um acidente, mas na realidade não foi. Então, isso também é diferente, né? O tempo, a forma, né? Como se tem aqui as atenuantes e os agravantes, digamos assim, também se tem nesses casos. E, acima de tudo, Deus, um Pai de infinito amor, bondade e justiça olhando por todos, certo? A vida é sempre uma balança tentando equilibrar o desagradável e o agradável, em perfeita sincronia. Quase nunca tudo está bom. Por outro lado, todo período difícil e desafiador tem data certa para terminar. Então, como nós já comentamos, né? Não há um sofrimento que vai durar eternamente, que você vai sentir eternamente isso. Não. Todo sofrimento tem dia, tem hora para acabar. Tá? Não é tirando a própria vida, não é buscando às vezes agregar, expor mais. Às vezes a pessoa está sofrendo e está esbravejando ódio, raiva. Não é fazendo isso que isso vai amenizar, pelo contrário. Tá? Outro item. Não há um ser na Terra sem sofrimentos. Todos aqui passamos nesta vida por momentos de sofrimento, de tristeza, de alegria, de dor, de saúde. Certo?
Então, não há um ser. Por mais difícil que tudo pareça, você jamais vai estar sozinho. Você não é o único ser passando por aquilo. Toda a humanidade, que hoje aqui na Terra somos quase 8 milhões encarnados, todos estão passando por suas provas, suas expiações, suas missões, né? Porque o espírito missionário não é apenas aquele que fica famoso. A maioria dos espíritos missionários são anônimos, né? Estão auxiliando de alguma forma em algum lugar, né? Alguém, estão se melhorando. Então, é muito interessante se pensar nisso. Então, muitas vezes a dor também vem sendo uma pedagoga. Porque muitas vezes na dor é que a pessoa para refletir. Porque às vezes tudo quando não tinha dor, às vezes ela estava vivendo num ciclo de sombras, como um carro desgovernado, e às vezes chega a dor, pá, dá aquele choque de realidade. Né? Aquela dor faz com que você se recolha. Às vezes na dor a pessoa volta a orar, muitas vezes não fazia isso, não tinha nem esse hábito, né? Então a dor muitas vezes vem como uma pedagoga, buscando te mostrar algo, né? Tentando te puxar para o sentido da vida, de um propósito iluminativo da tua existência, certo? Então, a dor muitas vezes quer nos dizer isso, que algo precisa ser mudado. E o desespero, que jamais nos desesperemos indiferentemente da situação, né? Que tenhamos sempre serenidade, mesmo na dor, que sejamos serenos, equilibrados, porque tudo há um porquê e há um propósito. Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus. Dizendo isso, Deus já reconhecia, né, que o sofrimento estava no mundo, estava nas pessoas. Né? Bem-aventurados os aflitos, mas os aflitos que sabem sofrer, que daquela dor, daquela aflição, tiram algum aprendizado, né? Que daquilo muitas vezes se aprimoram, fazem um recolhimento, mudam um propósito de vida. Eu, particularmente, alguns sabem, eu sou farmacêutico, trabalhei um tempo no hospital, fazendo exames e na parte de transfusão de sangue. E na minha vida, em alguns momentos, convivendo na emergência do hospital, algumas vezes eu vi ali pessoas que sofreram algum acidente ou algo e falaram: não, para mim chega. Isso aqui é um sinal para mim, minha vida vai mudar daqui para lá. Então, né, vemos que o sofrimento, a dor, muitas vezes traz algum sinal a ser levado em conta e que vem então a se buscar uma melhor rota, um melhor sentido para essa existência. Então, que saibamos sofrer, né? Como eu disse antes, na dor, esbravejar, ter ódio, achar que ferindo o outro, a tua dor vendo a dor do outro, a tua dor vai diminuir, uma total ilusão. Será bem pelo contrário, né? Que busque ajuda. E não é vergonhoso pedir ajuda. Às vezes a pessoa tem medo, tem receio, tem, né? Se você precisa, peça ajuda, né? Então, Jesus dizia: bem-aventurados os aflitos, aqueles que sabem sofrer, pois deles é o reino dos céus. Manuel Filomeno de Miranda nos diz: o homem é, na verdade, a mais alta realização do pensamento divino na Terra, caminhando para a glória total, mediante as lutas e os sacrifícios do dia a dia. Então, nós somos a mais alta realização do pensamento divino na Terra, certo? Então nós temos um Criador, um Pai Criador, como eu repito e repito, de infinito amor, infinita justiça por cada um de nós, né? Então, estamos caminhando para a glória total. Com nosso aprimoramento, nossa evolução, conquistaremos a felicidade, a vida plena, certo? Mas mediante as lutas e os sacrifícios do dia a dia, que é necessário que valorizemos nossa vida, valorizemos esta oportunidade, porque não há lugar melhor no universo para estarmos nesse momento senão aqui.
Porque Deus não erra. Se você está na Terra, aqui é o melhor lugar, é a melhor oportunidade para você estar evoluindo. E dor alguma merece que você tire a tua própria vida dessa existência, que faça com que você retorne ao plano espiritual com mais dificuldades ainda. Tá? Então, nós somos a mais alta realização do pensamento divino na Terra, caminhando para a glória total, mediante as lutas e os sacrifícios do dia a dia. A marcha do progresso é inexorável. Não tem como fugir. Todos nós estamos na marcha do progresso. Se você pensa em algum momento, porque eu vou descansar, vou parar, e acha que vai parar no mundo, né? Tá enganado. A marcha do progresso é inexorável. Pode ser perturbada ou dificultada. Nunca, porém, ficar retida em conveniências de indivíduos ou de grupos, paralisando o seu processo. Da mesma forma, a criatura humana está destinada à plenitude, avançando não poucas vezes sob injunções dolorosas, que resultam da ignorância ou da má utilização dos recursos preciosos que se lhe encontram ao alcance. De origem divina, experiencia as mais diferentes manifestações da vida, desenvolvendo os valores sublimes que lhe dormem em germe, até atingir a felicidade que lhe está destinada. Essa felicidade, porém, deve ser conquistada passo a passo mediante o esforço pessoal e o investimento de luta, de modo que desabrochem os seus potenciais que impulsionam a conquista da glória. Joana de Ângeles. Então, todos nós estamos destinados à plenitude, à vida plena, completa. Todos nós estamos destinados à felicidade. Mas tudo isso deve ser conquistado, passo a passo, mediante o nosso esforço pessoal, ao uso correto de nosso livre-arbítrio, né? Então, que marchemos sempre no progresso, no caminho correto, né? Jamais que possamos ser sábios, né? De não perturbar e não dificultar o nosso progresso, que nós podemos sim atrasá-lo, né? Conforme escolhas erradas que talvez façamos, mas jamais ficar paralisado, sempre progredindo. Se a aprovação te busca, não desanimes. Segue, ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Todos vivem na Terra com lições e problemas. Pelas próprias tendências, saberás por que sofres. Nossa luta maior será sempre em nós mesmos. Segue e confia em Deus. Deus te orientará. Esse textinho é de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, e é um textinho lindo, né? Se a aprovação te busca, não desanime. Jamais estrague o dom de renovar a vida. Às vezes a dor está dizendo algo precisa ser modificado, renovado. Que tenhamos a luz de despertar e poder perceber, né, o que precisa ser feito. Devemos ter atenção nas nossas próprias tendências. Analisando as nossas tendências, vamos descobrir por que sofremos, né? A nossa luta maior será sempre em nós mesmos, né? Eu em mim, você em você, será sempre, né? Segue e confia em Deus, que Deus te orientará, com toda certeza. Então aqui eu trago as referências que eu utilizei para elaborar essa palestra, né? Os livros, as imagens eu tirei, são imagens da internet. Se alguém desejar ler algum desses livros, todos são livros muito bons, certo? Então, pessoal, agradeço a disposição de cada um de vocês que ficamos 1 hora, praticamente, uns minutinhos a mais aí, nessa palestra que realmente eu fiz ela um pouco maior que o costume, mas que eu acredito ser um tema de grande importância, de uma relevância enorme, e espero de alguma maneira ter transmitido uma mensagem boa, agradável, esclarecedora sobre a valorização da vida, da nossa vida, a mensagem de que o suicídio jamais deve ser uma escolha, né? E talvez aqueles que
talvez assistam e tentaram, que saibam se perdoar, porque todos erramos, né? Todos temos a oportunidade de recomeçar, né? Então, e para aqueles também que se perderam algum ente querido pelo suicídio, que saiba que você pode sim daqui auxiliar nos bons pensamentos, na oração, nas boas lembranças. Confiar em Deus, nesse Pai amoroso, que é o Pai de todos nós. Pessoal, agradeço uma vez mais essa disposição de terem seguido até aqui. E para o encerramento, né, vamos fazer uma prece. Elevando o pensamento ao Pai, agradecemos por esta oportunidade hoje aqui reunidos através desta live, deste vídeo. Agradecemos ao Pai pelo dia, pelo dom da vida. Agradecemos por todas as nossas alegrias, por todas as nossas dificuldades, que com elas aprendemos muito. Pai amado, agradecemos pelos bons irmãos que nos passaram as informações através da codificação espírita, que nos trazem a mensagem que o ser é muito mais e vai muito além do que esse corpo de carne e osso. Pai amado, te agradecemos por tudo e pedimos hoje, em especial, olhar por cada irmão que em algum momento, em erro, em alguma dificuldade, tirou a sua própria vida dessa existência. O abençoa, que a luz divina chegue a ele consolando. Consola, ó Pai, qualquer familiar destes irmãos. Pai amado, olhai aos nossos irmãos, encarnados ou não, que mais precisam, que estão nos cárceres, nos hospitais, nos orfanatos, onde estiverem. Olhai por cada um. Pai amado, te agradecemos por tudo. Que assim seja. Então, pessoal, uma vez mais, muito obrigado por terem assistido e até uma próxima quinta, tá bem? Tchau, tchau.